Olá, meu nome é Pedro. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a cerveja russa Kvass. Esse é um mini curso elaborado pela Protos Biotech Júnior, que vai te ensinar, em uma sequência de curtas videoaulas, tanto a teoria quanto a prática da produção dessa bebida fermentada russa. O tema da aula de hoje é fermentação, né? A teoria por trás da fermentação. E, bom, a fermentação com certeza é um dos primeiros exemplos que mostram como os seres humanos podem estar utilizando da biotecnologia a seu favor. Ou seja, desde milênios atrás, a fermentação vem sendo muito útil para a vida humana. Mas antes de explicar de fato o que é a fermentação, a gente precisa retomar alguns outros conceitos da biologia, para aí sim a gente conseguir aprender tudo e colocar essa fermentação na prática. E primeiro, a gente tem que entender o conceito de respiração celular. A respiração celular é o processo mais básico pelos quais os seres vivos conseguem obter energia. E essa energia pode ser utilizada para desempenhar diversas funções nos organismos. Todas, sem exceção, todas as espécies conhecidas precisam de energia para realizar suas funções vitais. E todas elas, assim, então, realizam respiração celular. Quando a gente pensa em respiração, vem automaticamente na nossa cabeça o fato de estar realmente respirando, né? O fato de inspirar e expirar, né? Inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. A presença de oxigênio é sim um fator determinante para que a respiração celular ocorra, mas ela não se trata de uma troca gasosa, e sim uma obtenção de energia apenas. Ela se trata de uma série de reações químicas e outros processos para que a célula, que é a unidade básica de vida, possa obter energia para desempenhar várias funções para que assim ela possa sobreviver. Desse jeito, a gente tem que a respiração celular pode ocorrer de duas principais formas. A primeira é a respiração celular aeróbica, que requer necessariamente oxigênio para estar acontecendo. E por isso é totalmente influenciada, tem muito a ver com esse ato de estar inspirando e expirando, esse tipo de respiração que foi comentado previamente. E aí, para entender um pouquinho melhor desse tipo de respiração, a gente pode voltar um pouco no tempo. E as bactérias primitivas, que viviam numa atmosfera praticamente desprovida de oxigênio, tiveram que desenvolver uma série de estratégias para estar podendo obter energia do meio que estavam. Esse meio era totalmente anaeróbico, ou seja, com baixas condições e concentrações de oxigênio. E aí, nos primórdios da vida na Terra, surge a respiração anaeróbica, que foi capaz de fazer com que os organismos pudessem obter energia e assim desempenhar diversas funções básicas e necessárias para sua sobrevivência, sem estarem imersos no ambiente rico em oxigênio. Bom, entendendo tudo isso, eu posso introduzir para vocês um conceito que provavelmente vocês já ouviram falar, mas talvez não saibam de onde que tem a vindo. Esse conceito é a fermentação. A fermentação é uma das principais vias de respiração celular anaeróbica. E aí, mais em termos técnicos, a gente tem que a fermentação é, abre aspas, o termo geral para o processo que extrai energia na forma de ATP, mas não consome oxigênio nem varia as concentrações de NAD+, ou NADH. E essa é uma frase bem técnica, mas a gente não precisa entender ela completamente, nem entrar em detalhes dela. O que a gente precisa entender é que as fermentações são realizadas por uma grande variedade de organismos, e muitos desses produzem produtos finais. Porém, apenas alguns desses produtos têm aproveitamento comercial. Um bom exemplo desse aproveitamento comercial são as bebidas alcoólicas fermentadas, que curiosamente é o que a gente traz para vocês nesse curso. Então, dentre elas tem cerveja, vinhos e o tão famoso Kvass. Então, eu falei sobre respiração celular, falei sobre respiração celular anaeróbica, falei sobre fermentação, para finalmente poder chegar nesse conceito de fermentação alcoólica. E é justamente o foco que a gente vai dar nesse curso, onde a gente vai apresentar para vocês como está aprendendo essa teoria da fermentação alcoólica e aplicá-la na prática. A fermentação alcoólica é realizada por leveduras e outros tipos de micro-organismos, e ela utiliza como principal fonte de matéria-prima a glicose, que é um composto muito encontrado em diversas fontes de carboidratos, como açúcar, como cereais, como frutas, entre outros. Essa glicose é convertida em etanol, um tipo de álcool muito conhecido e responsável
pelo tão amado teor alcoólico dessas bebidas alcoólicas. É interessante a gente entender que na produção de um fermentado alcoólico, nenhum álcool é adicionado como um ingrediente, mas sim ele é obtido pela fermentação em si, que é um processo bioquímico realizado por essas leveduras e outros micro-organismos. Assim, a gente consegue entender que, pela equação da fermentação alcoólica, que a glicose é convertida principalmente em etanol. Sim, existem outros compostos envolvidos, mas esses são os dois principais e mais relevantes para a gente no momento. Assim, a gente consegue perceber, através da equação da fermentação alcoólica, que uma molécula de glicose consegue formar duas moléculas de etanol. E aqui embaixo a gente consegue ver as fórmulas estruturais de cada uma dessas moléculas, à esquerda da glicose e à direita do etanol. Dessa maneira, analisando tudo isso que eu falei, a gente consegue analisar que sim, organismos vivos, como as leveduras, podem sim estar produzindo álcool. No entanto, esse álcool pode ser tóxico para essas leveduras em grandes quantidades, assim como o álcool em grandes quantidades podem ser tóxicos para os seres humanos. E o legal dessa ideia é que isso impõe um limite que o teor alcoólico de uma bebida fermentada pode estar atingindo. E esse limite é justamente o quanto de álcool essa levedura pode estar produzindo antes que ela morra em altíssimas concentrações alcoólicas. Exemplificando isso, a gente consegue ver que a tolerância ao etanol por leveduras varia de cerca de 5% a 21%, dependendo muito do tipo de levedura e das condições ambientais. Por fim, então, finalizando, acredito que a gente conseguiu entender vários tipos de conceitos envolvidos em processos fermentativos e que vai ser muito interessante a gente estar entendendo eles na teoria para a gente conseguir aplicar na prática. Então, muito obrigado. Meu nome é Pedro e se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? Tchau, tchau!